boa tarde a todos os irmãos, todos os que estão aí já aguardando essa live. Eu quero cumprimentar a todos vocês com uma gloriosa paz nessa tarde e desejar que nessa tarde o Senhor possa alcançar a sua vida, te abençoando, te fortalecendo, te enchendo das suas mais ricas bênçãos. Isso aí aqui. Nós estamos nessa segunda-feira abençoada por Deus para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Eu gostaria que você que está online aí comigo já desse o seu ok aí, entrasse aí, dizendo: ó, pastor, estou aqui, né? Estou esperando, estou aguardando a palavra. Hoje nós estamos aqui nessa tarde com muita fé, com muita esperança, crendo em mais um mover de Deus nessas tardes aqui, nessas lives, meus amigos. E foi uma segunda bastante corriqueira, mais abençoada. E estamos aí iniciando mais uma semana para a glória de Deus, né? Nós não paramos, onde estivemos ali com a pastora Cleonice, foi uma bênção. Um abraço à pastora Cleonice, pastor Toninho, se estiver ligado aí. Um grande abraço a todos vocês. Nós queremos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos juntos. Estava ali o pessoal de Araucária, o Sandro, foi uma bênção, irmã Fran, e foi uma noite muito abençoada, uma revelação muito forte, veio da palavra aos nossos corações. Estava o irmão Alexandre. Gente, quer dizer, se vocês estão conseguindo entrar legal aí, me dá um ok aí, beleza? Eu deixei o link para todos vocês aí, que o Jonathan preparou, né? O Jonathan, que é o nosso, vamos dizer assim, programador aí, que prepara todas as lives, os temas, tem trabalhado aí comigo nesse projeto das redes sociais, e estamos orando ao Senhor para que Deus possa cada vez mais nos dar sabedoria, nos dar condição. A gente mudou agora o horário das lives para 18 horas para sermos pontuais com vocês, beleza? Eu quero 10 para 6 já estar aqui. Hoje conseguimos começar um pouquinho mais no horário, e eu quero aí tá o Alex, né? O Alexandre tá aí, que benção. Vamos divulgando aí, me ajuda aí, Alexandre, pessoal, divulgando aí para a gente iniciar nessa tarde mais uma temática, né, da palavra do Senhor. Eu estava conversando com algumas pessoas, pastor, não estou conseguindo falar com o senhor e tal. Gente, eu estou bem corrido com algumas questões, estudando, enfim, atendendo pessoas. Então, quando eu não atender o celular, vocês me perdoem, porque a gente está bem ocupado mesmo, tá bom? Mas eu quero começar essa semana com um novo tema, né? O novo tema que vocês viram aí, que é enfrentando a vida, né? Através da força e da fraqueza. Nós vamos falar muito sobre isso segunda, quarta e sexta, algo que Deus colocou ao meu coração essa semana, e nós vamos estar compartilhando, beleza? Sobre essa temática, sobre a força e a fraqueza, né? Como vencer a vida através da força e da fraqueza. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão, o porquê que Deus colocou esses dois princípios de vida, né? Tanto a força como a fraqueza. São dois extremos na vida do ser humano, mas que são importantíssimos para que nós venhamos alcançar êxitos e entender o propósito da nossa fé, da nossa existência. Por que ora estamos fracos, ora estamos fortes, ora há tanto ânimo em nós, e ora às vezes nos falta ânimo, né? Em algumas circunstâncias da vida. E para nós iniciarmos isso, é importante nós entendermos que todo ser é dualista, né? Ou seja, ele tem sempre dois lados, ele tem sempre... Nós nunca estamos atuando em uma performance apenas, nós nunca estamos totalmente fortes e nunca estamos também plenamente fracos, né? Então todo ser humano, ele é dualista. E como também nem sempre estamos tão tristes e nem sempre estamos alegres, né? A vida é feita de fases,
mas nós entendemos como nós vamos vencer na vida, né? Através dessa questão da força. Por que esse mistério? Por que esse mistério? Porque a fraqueza e a força. E olhando para Deus, quando olhamos a natureza divina, quando olhamos a essência divina, nós vamos entender que o nosso Deus é um Deus forte. E o porquê que muitas das vezes nós, cristãos, nós homens de fé, mulheres de fé, temos que passar pelo momento da fraqueza, o quanto isso é importante. Então nós vamos entender isso através de um outro princípio, né, que existe na vida, e eu acredito muito que isso acontece principalmente depois da queda do homem, que são as batalhas, né, são as guerras que os seres humanos enfrentam. Por que esse mundo existe tantas guerras, tantas batalhas? Por quê? Porque o pecado deixou a vida em desequilíbrio. Eu estava lendo hoje um relato judaico sobre isso, né? Então o mundo ficou em desequilíbrio. Então o homem, ele luta para vencer. E a grande guerra, na verdade, é nós vencemos a nós mesmos, né? Não é os outros. Então por isso que você sai de um processo de fraqueza para um processo de força, você sai de um processo de força para um processo de fraqueza, e assim sucessivamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos entender como que isso acontece na palavra de Deus, né? E o quanto isso é importante. Eu sei que eu falo com muitas pessoas hoje que estão cheias de desafios, né? Desafios para viver, desafios para prosperar, desafios para cuidar da família, desafios para criar seus filhos, desafio para se manter vivo na fé, de pé, firme nos seus propósitos, nos seus ideais. E muitas das vezes nós somos incompreendidos diante de tantos desafios, né? E muitos até se perdem diante deles. Mas eu quero ler um texto com vocês, mas eu quero pedir, vai entrando aí o pessoal que está na live, vai entrando aí nessa página. Nós queremos ter o máximo de pessoas possíveis aqui ouvindo essa palavra hoje, recebendo de Deus através dessa palavra, que vai ser muito forte, que Deus vai falar conosco aqui nessa tarde. Beleza? Eu quero me deter em alguns minutos de ensinamento da palavra do Senhor e dizer para vocês que as nossas lives funcionam às segundas, às quartas e às sextas-feiras às 18 horas agora, né? Vão ser das 18 até, vou cronometrar, até 10 para as 7 no máximo. Nós vamos manter essas lives. Então, nós vamos falar sobre esse princípio como da vida, né? Que é a força e a fraqueza. E nós vamos ler, para isso, nós vamos tomar como base hoje o livro de Efésios. O livro de Efésios fala um pouco sobre essa força, né? Esse poder espiritual que Deus ele confiou a nós. Alguém olha para uma pessoa e diz: como é que ele consegue? Como é que ela consegue? É porque nós temos que entender que naquela pessoa há uma ação divina, né? Há uma ação espiritual na vida daquela pessoa. Então vamos lá. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então nós só vamos ler esse versículo, e aqui Paulo vai descrevendo sobre um grande princípio poderoso de força, que é o revestimento, né, espiritual. E Paulo vai falar a respeito das armaduras de Deus. Mas ouça-me bem, antes que haja um equipamento espiritual sobre nós, uma armadura espiritual, antes que haja em nós todo o amparo espiritual, Deus fala de uma força, né? Um fortalecimento espiritual, para que nós possamos até mesmo carregar
as condições que Deus quer nos dar, as armaduras, os talentos, né, e as oportunidades. Mas veja bem, isso não acontece, essa força não acontece sem um momento de fraqueza. Porque quando é que a fraqueza ela é revelada em nós, e ela é boa, ela é importante? É quando aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios é exercido, né? Quando Paulo diz que eu estando fraco, aí é que eu estou forte, e eu estando forte, aí eu entendo que às vezes eu estou fraco. Paulo está fazendo um paralelo, porque quando eu me sinto muitas das vezes frágil, e eu dependo de Deus para que a minha vida ela possa prosseguir, para que eu possa avançar, para que eu possa conquistar alguma coisa, eu me torno mais dependente de Deus, eu me torno mais humilde na presença do Senhor. Então a força, o poder de Deus, ele começa a se apropriar das minhas condições. Você está entendendo isso? Então isso vem através até mesmo de, preste atenção, eu preciso ter um entendimento que eu sou dependente de Deus. E isso vem muito através daquilo que nós falamos aqui semana passada, da fé. Então essa dependência que Paulo fala, né, o próprio apóstolo Paulo, que quando ele foi, percebam comigo, ele foi alcançado ali no caminho de Damasco, onde ele era um homem orgulhoso, era um homem conhecedor da lei, era um grande fariseu, né, que se destacava no meio do seu povo pelo conhecimento que tinha, as condições que tinha. E quando Jesus se revela a Paulo ele vai tomar toda essa condição, essa estrutura que ele tem humana, e ele vai ter isso, como ele mesmo diz quando ele escreve, né, aos Gálatas, ele diz que isso era esterco. Aos Filipenses, aliás, fala que isso é esterco. Esterco é o que, irmão? Humanas, elas não serviam de nada perto daquilo que Deus estava revelando a ele, né? E uma das coisas que impactou Paulo não foi o conhecimento, foi o poder de Deus, né? Porque o poder de Deus, preste atenção, fez com que ele se sentisse frágil. Observe isso. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, Atos capítulo 9 diz isso, ele cai do seu cavalo, né? Ele cai por terra, diz o texto, ele fica 3 dias cegos, e ele é levado à rua chamada Direita, ele jejua 3 dias, e é interessante, nós vamos entender um pouco isso através dos sacrifícios também, porque o jejum é uma forma de nos enfraquecer, porque entenda bem, não há como entender força sem fraqueza. Quando você se sente fraco, quando eu me sinto frágil, quando nós nos sentimos debilitados, aí é que a força de Deus começa a acontecer em nós. Quem me entende aí? Está me ouvindo bem? Xan, está me ouvindo bem? Mesmo? Aí é que a força de Deus começa a agir em nós. Então esse sentimento de fraqueza, muitas vezes, não é um sentimento de incapacidade. É um sentimento, preste atenção, em que eu estou cada vez mais entendendo que eu preciso que Deus esteja na minha frente, que Deus esteja no controle da minha vida, que o Senhor esteja realmente direcionando os meus passos. E quando Paulo fica cego ali na rua chamada Direita, no caminho de Damasco, ele é levado para a rua chamada Direita, uma fraqueza toma conta de Paulo. Paulo vai jejuar por 3 dias, preste atenção. E o jejum, queridos, é uma forma poderosa, expressiva de revelar as nossas debilidades. Alguém diz assim: eu estou jejuando para Deus me dar uma bênção, uma casa, prosperar a minha vida. Não. O jejum, preste atenção, uma das coisas que o jejum ele faz, um dos propósitos do jejum, é revelar para nós a nossa condição humana e frágil. E quando você fica sem o alimento, quando você fica sem se vai descer, sem comer, quando você só nega a sua natureza humana, a natureza espiritual vai revelar para você qual é a sua condição humana. Amém? E isso vai fazer com que o poder de Deus,
ao mesmo tempo que Ele está mostrando para você quem você é, Ele vai aperfeiçoar a mim e a você nas áreas que nós precisamos de crescimento, que nós precisamos de amadurecimento. Então, por isso do jejum, o jejum é tão importante. Agora nós sabemos que vai iniciar agora o ano judaico e vai ter o dia de Yom Kippur, onde os judeus jejuam por 24 horas. E justamente é um dia de arrependimento, né? Então, ouça-me bem, isso é um dos princípios da nossa fé. Primeiro, é necessário sentirmos o poder que há na fraqueza, na falta de condição, muitas das vezes na falta de ajuda, muitas das vezes no nosso emocional que está abatido, né? E aí é que Deus vem. E é interessante que muitas das vezes quando você passa por um momento tão difícil na sua vida, note comigo, você não vê ajuda de pessoas, você não vê amparo, você não vê saídas. Muitas vezes as pessoas te deixam e às vezes algumas pessoas se revoltam, né? E não é para isso. Isso na verdade é Deus trabalhando em você, é Deus se movendo em você, é Deus tirando de perto de você todo o auxílio humano para que você entenda que em você é uma capacidade de Deus para você se tornar alguém maior e melhor na presença do Senhor. Então veja bem, quando Paulo fala sobre essa força, preste atenção que ele descreve aqui em Efésios uma batalha. E todos nós temos uma batalha. E essa batalha começa dentro de nós. Então como é que eu olho para a vida? Quando eu olho para minhas batalhas, minhas guerras, meus desafios, eu tenho que enxergá-la com fé. Mas primeiro eu tenho que enxergar que o Senhor, preste atenção nisso aqui, o Senhor está à frente da minha guerra. O Senhor está à frente da minha batalha. Então todos os dias quando eu levanto pela manhã eu tenho que tomar uma decisão. E não é de comer, e não é apenas de correr atrás do dinheiro. É de ser um homem em Deus firme, né? Mesmo em fraqueza, mas estar no Senhor. Ou estar com fé, estar confiante de que vai melhorar, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Ou então acordar e me manter em dúvida. E esse é o ambiente da fraqueza, do dano, do desgaste, do desencorajamento, em que nada acontece. Pessoas que duvidam a vida toda e vivem se arrastando. Agora observe, eu estou falando da fraqueza. Fraqueza que é necessária, porque como Paulo diz assim, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, se eu preciso me fortalecer, eu entendo que a minha condição é de fraqueza. Amém? Tá pegando aí? Então eu já entendi dentro da minha consciência que a minha condição é de fraqueza e que ninguém vai poder fazer o que só Deus irá fazer na minha vida. Então essa palavra, ela traduzida no grego, ela é muito forte. Ela dá a ideia de um homem, sabe, que está o quê? Buscando fortalecer a sua musculatura, né? Presta atenção, como se fosse um atleta. Mas nós estamos falando aqui de uma outra condição, que é o quê? A condição da mente, a metanoia. Então alguém que está em Cristo, ele tem uma mente renovada, ele tem uma mente fortalecida. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a fé, ele não fala sobre o corpo apenas, né, a alma. Ele fala sobre uma transformação de mente. Uma mente frágil, todo momento ela está titubeando, duvidando, desesperada, gritando. Uma mente forte, ela encontra estabilidade na luta, na guerra. Ela encontra em Deus uma confiança necessária para ir para um outro nível. É como se você estivesse escalando uma montanha. Preste atenção. Quando você está no caminho, você encontra a fraqueza, te falta o ar, as forças estão se esvairindo, né? Mas quando você chega no pico daquela montanha, então você se alegra, você respira melhor. A paisagem, ela já muda o teu emocional, o teu psicológico. Por quê? Quem já esteve em lugares altos, como eu já estive orando em muitos lugares altos, né? Aqui no Paraná, poucas vezes, mas quando eu estava em São Paulo, muitas das vezes eu fiz isso. Então, a gente entende que a vida espiritual e a vida emocional é a mesma coisa. Entenda? Primeiro é preciso sentir a fraqueza é necessária.
Ninguém quer viver a fraqueza, ninguém ama a fraqueza, mas você não valoriza a força, você não valoriza, você nem entende, compreende a força sem a fraqueza. Preste atenção, é como quando você vai para uma academia, você sente a fraqueza, a dor, né? A dificuldade de se erguer os pesos. É como um atleta, você sente a dificuldade de fazer os exercícios, de cumprir as séries, veja bem, mas quando com o passar do tempo a tua musculatura vai desenvolvendo, então você começa a tomar o quê? Gosto, porque você se sente forte. Não há como experimentar a força sem a fraqueza. Então essa é uma das coisas que Paulo está falando assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. Quando Isaías olha para o mesmo panorama, ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. O profeta Isaías está dizendo que mesmo você estando no ambiente da fraqueza, você precisa declarar para você mesmo que a força ela virá. Amém? Que a capacidade de Deus vai tomar conta de você. E sabe, irmãos, o primeiro princípio para que nós venhamos entender o valor que a fraqueza tem, mas nós não estagnarmos lá e irmos para o ambiente da força, é o seguinte: eu preciso fazer o que é necessário ser feito. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas que são necessárias por causa de sentimentos, ou até mesmo por causa de procrastinação ou preguiça. E eu tenho aprendido uma coisa na vida: é necessário fazer o que deve ser feito. Porque veja bem, Paulo está falando que isso aqui é uma decisão. Se fortalecer no Senhor. Orar é uma decisão, não é um sentimento: eu amo estar lá orando como a minha carne gosta. Não, eu preciso orar. Eu preciso orar até que isso se torne um hábito na minha vida. Eu preciso ler a Bíblia até que isso se torne um hábito na minha vida. Então ouça-me bem, tem coisas que você precisa decidir para que a fraqueza ela dê lugar à força. A força nunca ela virá por uma obra de acidente ou um acaso. Ela precisa ser conquistada, né? A força para prosperar, a força para avançar, a força para sair de um nível de pobreza para um nível de riqueza, a força para sair de um nível de tristeza para um nível de alegria, é uma decisão. É um poder de decisão. E a primeira tema desta live, que é vencendo, né, a vida através da força e da fraqueza, é o que? Nós temos que decidir. Nós temos que tomar decisões para sermos pessoas fortes, pessoas resolutas, pessoas decididas. Nós temos que decidir todos os dias. Eu tenho que decidir com quem que eu vou me comunicar, eu tenho que decidir com quem que eu vou andar, eu tenho que decidir a partir de hoje quem eu vou ouvir. O que eu não quero, o que eu quero. Não é viver debaixo de tantas influências, e a maioria das pessoas vivem assim: influências na internet, influências familiares, influências através das dores, das lutas, das perdas. O que te influencia hoje? Porque dependendo do que te influencia, te mantém em estagnação, te mantém limitada, te mantém limitado. Às vezes uma família pode te influenciar para baixo. Às vezes um parente, às vezes um trabalho, eu não sei. Mas veja bem, o Espírito Santo, através dessa palavra, está dizendo: nós estamos numa guerra. Paulo está revelando o cenário de uma batalha. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, Jesus disse a ele assim: duro é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Sabe o que Jesus estava dizendo para Paulo? Jesus estava dizendo assim: você está lutando contra a minha força. A pior condição da vida não é ser fraco. A pior condição da vida é lutar contra o propósito de Deus. Porque o pior ambiente de fraqueza que você pode estar é na ignorância, fazendo uma coisa que Deus não quer que você faça. E aí nós recalcitramos. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Aguilhões eram ferros pontudos nas varas a qual os agricultores, os criadores de gado, eles induziam os gados a andar no trilho. Então eles feriam os pés dos animais com aqueles aguilhões para eles andarem no caminho. Então Jesus vai usar esse tipo de figura de linguagem para dizer para Paulo: você precisa ir para o meu caminho.
Você precisa entender o caminho. Você sabe que os primeiros crentes, eles eram conhecidos como povo do caminho, né? Homens do caminho, ou seja, preste atenção, quando você está no momento de dor, de fraqueza, de luta, é Deus dizendo para você, você precisa entrar pelo caminho. Porque no caminho de Deus nós encontramos força. No caminho de Deus nós encontramos ânimo, nós encontramos graça. E o que é graça, pastor? Graça é favor imerecido, querido. Graça é condição espiritual, emocional, psicológica para se percorrer o caminho de Deus. Então preste atenção, às vezes é necessário tomar decisões. Como Paulo tomou por Jesus. Por orar, por buscar, por entender a graça que é o favor de Deus. Agora ouça-me bem, por que Deus permite um tempo de fraqueza para que você vá para um tempo de força? Porque nós estamos na graça. E na graça, observe bem, há favor tanto na fraqueza como há favor na força. Há cuidado de Deus nos dois ambientes. Aliás, muitas vezes nós vemos Deus cuidando muito mais de nós na fraqueza do que no próprio ambiente da força. Porque na força Ele se revela, Ele te usa, Ele manifesta o seu poder em você, mas na fraqueza Ele te carrega, Ele te protege, Ele te ajuda. Então eu quero que você nesta tarde medite nisso. Em que ambiente você está nesse momento na presença do Senhor? Você precisa decidir, mesmo que você esteja frágil, a estar no Senhor. Nos piores momentos da minha vida, eu tive que tomar essa decisão de continuar em Deus, mesmo na fraqueza, mesmo na dor, mesmo na perda. Nas piores perdas, nas piores humilhações, nas rejeições, nós temos que tomar a decisão de continuar no Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, como disse o Salmo 91, Ele é o Deus onipotente. E o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe, às vezes na vida nós queremos descanso, mas há dois tipos de descanso. Eu entendo que é um descanso que quando você sai de batalhas, você está guerreando as guerras com Deus, você está em Deus como estava Josué, você está na força do seu poder como Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, você já pelejou, você já tomou o território do inimigo, então você consegue ter um descanso gostoso, abençoado, aquele desejo da missão está cumprida. Agora, há um outro tipo de cansaço, de fadiga, que você quer dormir porque você não quer enxergar a realidade das coisas. Isso é o ambiente da fraqueza, onde o sono é uma espécie de escape, de fugitivo, onde somos fugitivos da realidade. E o Espírito Santo, através dessa palavra, está nos dizendo que nós precisamos ir para Deus, porque no momento da luta, da batalha, o Senhor sempre estará lá para nos guardar, nos proteger, porque o nosso Deus não é um Deus covarde, não é um Deus medroso, não é um Deus que foge às nossas batalhas. Ele conhece o seu coração, Ele sabe do seu limite, Ele sabe da intenção do seu coração. O mais difícil às vezes na vida é nós não sermos discernidos pelas pessoas. Ainda mais quando estamos em fraqueza, alguém olha para nós e fala, como é que lutou tanto e está dessa maneira? Como é que fez tanto? Como é que essa pessoa com tanto talento? Ficamos indiscerníveis. É interessante quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus passando por isso. Tinham Jesus como fraco. Os judeus não aceitavam a liderança de Jesus porque achavam ele um homem fraco. E às vezes é na fraqueza que Deus vai manifestar a nossa força. Preste atenção, não tema a fraqueza. Sabe, a fraqueza ela traz algumas coisas para nós. Uma delas é o desdenho. As pessoas não querem estar perto de pessoas fracas. E quando eu falo de ser fraco, eu não estou falando de pessoas birrentas, né, dodóis, porque esse é um outro tipo de fraqueza. Isso já é uma doença da alma. Isso já é uma crise emocional. São pessoas que eu costumo dizer purulentas, aquelas pessoas, sabe,
autodepreciativas, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém é comigo, não. Eu estou falando de pessoas que estão passando por um momento difícil, mas que acreditam naquilo que Deus chamou elas para ser. Estou falando de pessoas que não abrem mão da promessa, que estão passando por dificuldade, que estão precisando de ajuda, mas confiam no Senhor. E decidiram ficar no Senhor até ver a promessa de Deus se cumprir. E às vezes eu sei que você erra, eu sei que você se precipita, como eu também às vezes falho, mas eu quero te dizer que tudo isso também está no pacote. Deus sabe quem você é. A fraqueza só vem para te mostrar para você quem você é. Está lá em Deuteronômio. Eu te pus no deserto para te provar, te humilhar, para que você saiba o que há no seu coração. Então entenda bem, a fraqueza ela manifesta muitas coisas. Principalmente nós vamos ter que tomar uma decisão. Tomar uma decisão de sair de certos ambientes. Tomar uma decisão de sair de certos contatos. Tomar uma decisão de tirar alguns pensamentos da nossa mente. Mudar alguns hábitos de vida diário. Sabe, o grande problema da maioria das pessoas que vão à igreja é que elas mudam de igreja, mudam de pastor, mas não mudam seus hábitos. Elas não mudam seus hábitos, elas não mudam seus pensamentos, então elas continuam sendo as mesmas pessoas. Deus quer trazer mudança para nós. Quando se quer vencer na vida em um ambiente de força e também entender um ambiente de fraqueza, entenda bem, é necessário que nós venhamos viver mudanças. Mudança até no falar é preciso haver mudança. Mudança até mesmo no jeito de ser. Não é que você vai deixar de ser quem você é, mas você precisa aprimorar você mesmo. Trabalhar você mesmo, trabalhar seus ideais, seus pensamentos. E isso muitas vezes Deus vai fazer no secreto com você, é através dos livros, é através da palavra. Veja bem, você não pode deixar de estar com Deus, estar com a palavra de Deus, estar lendo livros, para estar com pessoas que ficam falando bobagem o tempo inteiro, que não edificam a sua vida em nada. Sabe, irmãos, eu percebo que há muita gente desocupada querendo tomar o nosso tempo. Muita gente sem propósito de vida querendo tomar o seu tempo, te desgastar, trazer problemas. Elas não conseguem resolver os problemas delas, então elas querem que você resolva. Preste atenção aqui que eu vou falar a você, que me ouve nessa tarde. Deus quer te fazer uma pessoa poderosa em Cristo, para ajudar sim as pessoas. Mas como o Senhor tem falado ao meu coração, seja uma pessoa bem resolvida com você mesmo. Quando você é bem resolvido, você se torna prático. As coisas se resolvem. Porque você já tem um pensamento diferente. O problema não te assusta, ele não é um monstro na sua vida. O problema é apenas algo que vai te levar para um outro nível. E o Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Ele quer nos ensinar através desta palavra. Quando você levanta pela manhã, como diz o texto aqui em Efésios, você precisa buscar em Deus fortalecimento, porque a fraqueza não é um ambiente para você se acomodar. É por isso que o Senhor permite muitas das vezes alguém nos perseguir, alguém nos humilhar, alguém duvidar de nós, é para nos desafiar a ir para o ambiente de Deus, para a força de Deus. E o Senhor fala, presta atenção, porque Deus não é fraco, irmãos. Quem está em Deus não é fraco. Quem está em Deus não tem limites. Quem está em Deus, ninguém pode dizer para ele só até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. Quem está em Deus tem condição de vencer todas as expectativas. Você tem condição de ultrapassar todas as expectativas. E sabe o que eu tenho aprendido com Deus a respeito disso? Quando eu respiro, preste atenção. Quando eu penso, quando eu acordo, quando eu entendo que eu estou vivo diante de tantas circunstâncias que já vivi, eu entendo que é porque Deus tem algo mais comigo. Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor. Então eu preciso tomar a decisão de estar junto com o Deus da força,
o Deus que abriu o mar, o Deus que usou Moisés já em velhice, o Deus que abençoou Abraão em velhice, o Deus que usou Josué para entregar a terra prometida ao povo de Israel. Eu quero dizer a você, esse é o mesmo Deus que te chama para o ambiente da força. Mas não se desespere nesse lugar da fraqueza, entenda quem você é aí. Porque a fraqueza é que te levará a tomar a principal decisão, que é depender de Deus. E quem depende de Deus, ora. Quem depende de Deus, lê a palavra. Quem depende de Deus, procura obedecer aquilo que Deus tem com a sua vida. Não é se tornar um religioso, é se tornar alguém praticante da sua fé. Porque a palavra fé também é o que quer dizer, emanar no hebraico, fala de força. Deus quer fortalecer a sua vida aqui. Talvez no lugar da sua vergonha, no lugar da sua fraqueza, onde Deus está falando, eu trarei honra. Agora ouça-me bem. É preciso tomar a decisão. Esse é a primeira proposta, a primeira chave que nós temos que tomar é decisões. Ninguém vai tomar decisões importantes. Eu tenho aprendido uma coisa, queridos. As principais decisões que nós temos que tomar, nós teremos que tomar e só. A maturidade vem aí quando você tem que tomar decisões sozinho. Não com um bando de pessoas, não com muita gente à sua volta. Você tem que tomar decisões sozinho. E é aí que Deus vai com você. É aí que Deus caminha com você e comigo quando nós aprendemos a tomar decisões. Homens maduros e mulheres maduras tomam decisões. Homens fortes e mulheres fortes tomam decisões em Deus. Eu quero te deixar apenas esse tópico nessa tarde. Esse ambiente de fraqueza que se encontrou muitas das vezes Davi. Preste atenção no que aconteceu com Davi. Davi e os seus irmãos duvidaram dele. Israel duvidou dele. Golias duvidou dele. Mas é interessante que ele sai de um pastoreio de ovelhas. Ele foi até ao campo da batalha, não para enfrentar Golias. Ele foi lá para servir os seus irmãos. Uma das coisas que nos tornam melhores é a servidão. Quando você aprende a servir as pessoas, aprende a servir as pessoas certas no tempo certo, você é aprimorado na fé. Porque percebam comigo, ontem disse isso ainda ontem, enquanto ministrava. Toda árvore que dá fruto, ela nunca dá para ela mesma. Todo bom fruto nunca vai ser apreciado pelo próprio produtor ou pelo próprio agricultor, ou seja, todo aquele que tem um talento, todo aquele que desenvolve uma arte, todo aquele que desenvolve um trabalho, ele faz isso para outros. E é onde a sua fraqueza ela começa a se tornar em força. Quando você entende que o que você está fazendo, você tem que fazer da melhor forma, mas não para si. Primeiro, para Deus. É por isso que Paulo está falando, fortaleça-se no Senhor. Ou seja, quando eu atuo no meu campo de batalha, quando eu ajo, quando eu prego, quando eu ministro, quando eu oro, eu faço isso em Deus. E primeiro eu entrego isso para Deus. E aí eu recebo de Deus força, capacidade para ser um homem melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu estava estudando a vida do povo de Israel, irmãos. Não há ninguém que faça melhor do que o povo judeu naquilo que faz. Preste atenção, a palavra em Provérbios diz assim: vê um homem perito nas suas obras, perante os reis ele será posto. Quando você aprende a fazer o que você faz com excelência, com tempo de dedicação, quando você se aprimora, quando você gasta tempo, quando você vai além das outras pessoas naquilo que você está fazendo, quando você decide ser bom naquilo que você está fazendo, então a força de Deus começa a tomar o seu coração. Nós não somos preparados diante dos aplausos dos outros. Quem te critica e quem te desdenha, ou quem realmente te aplaude, não muda em nada a sua vida. O
O que muda a minha vida e a sua vida é estar em um lugar secreto com Deus, sendo trabalhado. É como Paulo escreve aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Você não busca Deus em cima de um palco. Você não busca Deus apenas em cima de um altar. Aliás, o altar é o resultado daquilo que nós fizemos em um culto. Você não é preparado, preste atenção, para a tua área profissional, para a tua área familiar, seja em que área for, emocional, espiritual, diante de todos. Então, quando você decide sair do ambiente da fraqueza para o momento da força, você vai para um lugar chamado preparo, e esse lugar é um lugar escondido. E eu tenho aprendido isso e amado estar nesse lugar com Cristo, estar num lugar com Deus. Não importa se nós temos 20, 30, 40, 50 anos, se prepare. Se prepare. Sabe, eu tenho percebido que mesmo em meio à nossa fé, mesmo em meio a alguns ambientes da fé, há lugares que não nos preparam, há lugares que não acrescentam. Agora, há lugares que te desafiam a ser melhor. Há lugares que te desafiam a crescer na fé. E às vezes você foge desses lugares, você foge desse ambiente. Porque quando você olha num ambiente, você olha numa igreja, você olha numa empresa, você olha numa casa, e você vê que há lá uma necessidade. Há uma necessidade de bênção, há uma necessidade de cura, há uma necessidade de libertação, há uma necessidade de paz, há uma necessidade de sabedoria. Então a gente entende que precisa, nesse lugar que nós estávamos de fraqueza, irmos para um ambiente de força. E aonde está essa força, irmão Cristiano? Está em Deus. Está em Deus. Porque quando você passa muito tempo lá, meu querido, ou você vai morrer naquele lugar estagnado, ou você vai decidir sair desse ambiente e se tornar um homem ou uma mulher poderoso na presença de Deus. E não se preocupe com as pessoas que não reconhecem isso, porque quando você é mudado, o seu ambiente muda. Então Deus traz até mesmo novas pessoas para o seu ambiente. E é o que Deus vai fazer na sua vida. Porque muitas vezes quem vai reconhecer o teu talento, a tua força, o teu destino, não são as pessoas com quem você convive. Você está pegando essa chave espiritual aí? Então eu quero te dizer para você que esse ambiente de fraqueza em que revela quem você é, ele é necessário para que você tome uma decisão para ir para o lugar da sua força. Porque a vida é feita de transições. Paulo disse uma coisa interessante, eu estava lendo isso. Preste atenção que Paulo, quando ele fala aos filipenses sobre a fraqueza e a força, ele vai dizer, olha, não digo que eu tenha alcançado, Filipenses capítulo 4, versículo 12, mas uma coisa eu aprendi, a contentar-me com o que tenho. O homem que foi provado por Deus, a mulher que foi provada por Deus, ele tem uma coisa em Deus: contentamento. Ele aprende a se contentar tanto no ambiente da fraqueza como da força, do pouco e do muito. Tá aí, ó, o Diegão, abraço em nome de Deus. Divulga essa live aí, povo santo. Ele aprende a se contentar com essas coisas, ela aprende a se contentar com essas coisas, ele aprende a estar forte, ele aprende a estar fraco, ele domina a sua língua, ele domina a sua mente, ele passa a entender que não é o lugar quem está dizendo para ele o que ele é. Quem está dizendo para ele quem ele é, quem ela é a identidade que Cristo deu a ele e a ela. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: a importância do Evangelho não é nos dar coisas, é nos tornar pessoas. Não pessoas espirituais, pessoas, preste atenção, de equilíbrio espiritual e emocional. E uma pessoa cristocêntrica, ela não está preocupada se ela está num lugar alto ou baixo. Ela está preocupada em estar em Cristo. Ela está preocupada em estar na presença de Deus. Ela está preocupada em estar fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer.
Porque quando você fica preocupado com lugares altos e baixos, você fica correndo atrás do favor das pessoas. Tem gente que vive bajulando político, tem gente que vive bajulando empresário, tem gente que vive bajulando gente para chegar no lugar alto. Essas pessoas nunca vão entender o propósito de Deus na vida delas. Isso é muito forte, divulga isso aí, irmão. Isso aqui não é meu, não. Sabe o que acontece? Quando Paulo está escrevendo assim, eu aprendi a contentar-me, eu tenho um contentamento, eu tenho uma satisfação em mim. Eu sei estar abatido, olha que coisa tremenda. O ambiente da fraqueza vai te ensinar a ser abatido, humilhado. Porque quando você está num ambiente de fraqueza, você passa por tanto desgaste que você entende que quando você estiver num lugar alto, cumpre aquilo que Pedro disse. O que Pedro ensina? É que você olha a Bíblia com muita religiosidade, mas entenda bem, a Bíblia é um exercício diário de vida. É um exercício prático de vida diária. Então o apóstolo Pedro diz assim, ó, humilhai-vos. Olha aí, exercício de força e humilhação, debaixo da onipotente mão de Deus. Irmão, só homens e mulheres fortes sabem estar em lugares altos e se humilhar para Deus. Como Moisés, como Josué, como Davi. Eu quero ver quando você tiver tudo, se você vai ter condição de descer. De ouvir alguém que é menor que você, que tem menos que você. Como Davi conseguia tirar a coroa e se inclinar diante de Natã quando era repreendido por ele. Você nunca vai poder estar num lugar de força, extrema força, se você não souber respeitar a fraqueza do outro. Deixa eu encerrar essa live e dizer para você, Paulo aprendeu no lugar da fraqueza a estar em Cristo, a estar em Deus. Porque no lugar da fraqueza Deus está cuidando de você, Deus está ensinando você. E eu acho que eu posso falar um pouquinho disso. No lugar da fraqueza Deus está doutrinando você. Deus está dizendo, não vá lá, não vá para a direita, vá para a esquerda. Deus está discipulando você. Deus começa a governar você. Deus começa a tirar de você a tua vontade e colocar em você a vontade dele. No lugar da fraqueza, Deus começa a dominar o seu eu, o meu eu, o teu ego, o nosso ego. Deus começa a dizer para você e para mim que nós não somos nada sem Ele, que nós não podemos nada sem Ele, que não é o teu braço que põe o teu pão na tua mesa. Não, o teu braço, até mesmo a força que está no teu braço foi Deus que deu. A capacidade da tua mente é Deus que dá. Os segredos que você tem da ciência, os segredos que você tem do teu trabalho, seja em que área que você desenvolve, isso vem de Deus. Mas Paulo está dizendo assim, eu sei estar abatido em toda a maneira. Eu estou em Filipenses 4:12, tá bom, irmãos? Eu sei ter fartura como sei ter fome. Tanto a ter abundância. Tem gente, irmão, se ele não fizer uma compra uma vez na semana, ele dá um desespero nele. Dá um chilique, ele parece que vai morrer. Se ela não tivesse R$1.000 toda semana na conta, R$100, se o tanque de gasolina dele chegar na reserva, ele desvia do evangelho. Porque ele não aprendeu a passar pelas dificuldades com Deus. Ele não aprendeu a entender o que é depender de Deus. Eu não estou dizendo para você que essa é a forma ideal de vida. Deus quer nos abençoar, eu acredito na prosperidade de Deus. Mas eu quero dizer para você que o Senhor quer te ensinar a viver uma vida de equilíbrio nas duas dimensões, na fraqueza e na força. E eu estou terminando dizendo para você uma coisa, preste atenção nisso aqui. Que nós vamos fazer no máximo em 40 minutos de live, toda segundas, quartas e sextas. Preste atenção aqui. Paulo vai dizer no versículo de número 12. Ele aprendeu a ter fome e ter abundância, a padecer necessidade. Porque ele está dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Algumas traduções dizem naquele que me fortalece, mas aqui está sendo Paulo está sendo exímio. Eu posso em Cristo. Eu quero dizer para você, Jesus não é Deus, não é somente Deus e nem tão somente um homem. Jesus também é um ambiente.
Jesus é um ambiente que supre necessidades. Jesus é um ambiente que supre as nossas faltas. Ei, presta atenção, quando Moisés, lá no Sinai, ele tem uma chave espiritual do próprio Deus. Deus diz para ele: Moisés, eu sou Yahvé Yahvé. Eu sou o que sou, no hebraico. Eu sou o autoexistente. Eu sou a força ativa da terra. Eu sou tudo que o meu povo necessitar que eu seja. Então eu quero dizer para você, Cristo é um ambiente. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, diz: nós somos elegidos nele. E nesse ambiente você encontra força na fraqueza. Você tira ânimo da desesperança, do desânimo. Você tira a alegria da tristeza. Você tira a paz da guerra. Nesse ambiente de Deus você entende isso. Mas eu preciso, como diz lá em Efésios, lá onde lemos, me fortalecer em Deus. E me fortalecer em Deus, irmão, não é só ir na igreja, não é somente orar, é eu estar com a minha mente quando eu estou desocupado, aprendendo, lendo, meditando. A palavra não é para você apenas ouvir, a palavra é para você pôr na cabeça, na mente, descer para o coração e exercitá-la diariamente. Quando você está trabalhando, quando você está na academia, quando você está se alimentando, você diz: eu estou crendo na palavra, algo vai ser gerado, algo vai ser transformado na minha vida. Então o Senhor está transicionando você de dentro para fora. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Eu não preciso de muita gente quando Ele está comigo. Eu preciso das pessoas certas nos momentos certos. Eu tenho dado tanto valor a estar só com Deus, porque eu entendo uma coisa nesses dias, que toda vez que eu me resolvo tomar uma decisão de estar nele, com ele, por ele, eu estou sendo mais e mais capacitado para estar com as pessoas que ele vai colocar no meu caminho. O problema não são as pessoas que estão à sua volta, o problema é a tua condição diante dela. O problema nunca está no outro, o problema sempre está em nós, querido. É que temos uma fraqueza que às vezes desconhecemos que temos. Às vezes não temos força para perdoar, não temos força para amar, não temos força para entender. A nossa mente não entende, não foca, a nossa mente não é diligente para aplicar naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. O Evangelho é muito simples. Ontem eu falava na pastora Cleonice sobre o poder da semente, que revela a fé. E veja bem, eu falava, uma semente ela não quer continuar sendo semente. Ela se torna uma planta para que o seu objetivo ela se torne uma grande árvore. E a tua luta e a minha luta é essa. A fraqueza ela existe para dizer: você não pode continuar desse jeito, você não pode continuar sendo a mesma pessoa, você não pode continuar no mesmo ambiente. Não adianta você mudar de cidade, de país, de família, de mulher, de marido, de igreja e continuar com o mesmo coração. E continuar com as mesmas intenções, continuar com os mesmos anseios, com as mesmas preocupações na sua vida. Você precisa transformar, transicionar essa fraqueza em força. O que me limita hoje tem sido para mim combustível de um grande desafio para que eu me torne um homem melhor amanhã. Eu quero dizer para você nessa tarde, já início de noite, receba essa palavra, seja abençoado pela palavra. Quarta-feira nós estaremos aqui, eu vou falar algo muito forte sobre esse tema. Eu quero falar como isso acontece no mundo espiritual. Eu quero te dar 3 chaves onde a fraqueza, semana que vem, e a força operam unidas. Onde elas caminham juntas e elas trazem resultados para nós. Eu tenho vivido isso. Eu vou dizer para uma coisa, uma delas é a oferta. E não estou falando só de dinheiro, é ofertar um pouco a nossa vida. Em alguns ambientes, para algumas pessoas, em alguns tempos, existem pessoas, presta atenção, ambientes e tempos, pessoas, ambientes e tempos que te tiram da fraqueza para o lugar da força. Mas eu vou falar isso semana que vem. Aliás, semana que vem não, quarta-feira. Amém?
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra. Levante-se pela manhã, acorde e diga: Senhor, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte, disse Isaías. O problema não é a fraqueza. O problema é nós nos condicionarmos a continuarmos sendo pessoas frágeis. E não vivemos o poder de Deus, a força de Deus. O teu Deus e o meu Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. E Ele quer fortalecer pessoas nessa tarde através dessa palavra. Ele quer fortalecer pessoas nessa tarde através desta mensagem. Eu quero dar uma boa tarde a todos vocês que estão aí, né? Que Deus abençoe, irmão Bonfim. Olha aí, lá de Praia Grande. Deus abençoe, meu amigo. Oh, que Deus abençoe grandemente. Pessoal, vão entrando. Hoje nós estamos pela página, né? O pessoal tem reclamado muito, não tem conseguido entrar, acessar. Hoje eu creio que vocês conseguiram acessar normalmente. Ajudem a divulgar aí esta mensagem em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, tá bom? Nós queremos orar com vocês sobre o tema dessa mensagem, o tema dessa live, falarmos um pouco, né, quarta-feira sobre o projeto. Segunda, quartas e sextas, agora às 18 horas, nós vamos estar aqui unidos, tá bom? Todos unidos nessa live, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai continuar abençoando, fortalecendo e derramando graça. Irmãos, nós temos também um canal onde eu vou estar colocando todo dia. Eu vou fazer um projeto no canal agora com o livro de Salmos. Tenho estudado Salmos, a importância, né? Alguns livros de Salmos, alguns Salmos eles estão chaves espirituais para nós. Eu vou estar falando em um minuto e meio lá no YouTube sobre os Salmos. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, abençoe a nossa vida, né? Divulgue esse projeto, nós queremos ser bênção para a vida das pessoas. Temos orado ao Senhor, temos buscado de Deus, e não há como nós crescermos sem o conhecimento, né? Sem o conhecimento. Quando você olha para o que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, isso é tremendo, porque Paulo entendeu que Cristo era um ambiente de força. Ele vai para o deserto, ele ficou lá 3 anos e meio se preparando em Deus, né? Mesmo já sendo um fariseu, um homem de conhecimento, ele precisava desse poder espiritual para enfrentar as guerras que Paulo enfrentaria. Porque não é o nível da batalha, não é o nível do inimigo que condiciona você, é o quanto você recebeu de Deus que condiciona você. Não é as suas necessidades que condicionam você, é a capacidade que você tem, preste atenção, Israel, de te extrair da dificuldade uma oportunidade. Quantas oportunidades são nos dadas? Mas muitas das vezes a oportunidade é dada com cara de dificuldade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos que nos ouvem nessa tarde. Pai, início da semana nós precisamos de força, nós precisamos de fé, nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos da tua visão no nosso coração. Nós precisamos de direcionamento essa semana em tudo aquilo que vamos fazer. Pai, abençoa os teus filhos que estão nessa live, abençoa a nossa casa, abençoa nossos filhos, nossa geração. Senhor, derrama paz no coração aflito agora. Tira o conflito, que o espírito de necessidade seja vencido. Pela unção, Senhor, que capacita, Senhor, teus filhos a extrair da terra, ó Senhor, as vitórias, as bênçãos. Extrair da terra, Senhor, ó Pai querido, ó Senhor, as provisões, Pai. Como tu deu essas provisões a Davi, como tu deu essas provisões a Elias, como tu deu essas provisões, Senhor, ao teu povo no passado. Entrega, Senhor, estas condições dos seus filhos. Pai, como o maná era um alimento de força, que fez Israel caminhar por 40 anos no deserto, assim renova as nossas forças. Unge os nossos corações, toca em mentes e vidas agora, Pai, para que pessoas que estão doentes sejam libertas. Deus, que essa chave espiritual da palavra, ó Deus, venha se derramar, Senhor, ó Senhor, autoridade sobre os teus filhos. Que nós tenhamos autoridade para orar nas madrugadas, orar pelas manhãs, orar, consagrar as nossas vidas. Que o jejum seja o nosso pão, Senhor, semanal. Deus, que essa pessoa que não tem força para jejuar tenha força, que ela não tem força para orar, ela tenha força. Pai, transiciona a nossa vida, Pai.
da fraqueza para a força nesse tempo. Deus, tira os teus filhos, Senhor, dos lugares de abatimento, do lugar de reclusão para o lugar, Senhor, da adoração. Ó Senhor, derrama a sua graça nesses dias. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que as pessoas que estão doentes sejam curadas, que as pessoas que estão oprimidas sejam libertas. Deus, nós cremos no poder da tua santa palavra. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Recebe a unção de Deus no seu coração. E que em nome de Jesus essa palavra continue te fortalecendo nesse dia de hoje. E que você tenha uma semana, ao longo dessa semana, de paz, de virtude, de alegria. Amém? Que o Senhor alimente o seu interior com palavras vivas, amém? Com uma unção renovadora, que você tenha uma capacidade de se reinventar, de se reavaliar, de se condicionar em Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um grande abraço, me ajude a divulgar essa mensagem, porque nós temos feito isso com muito empenho, muito afinco, com muito carinho, muito amor para vocês. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus a todos os irmãos. Bem, um grande abraço aí, povo de Deus, tá aí, ó, ligado. Deus abençoe, né? O Renato, olha aí a Maria. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, tome posse da palavra mesmo. A palavra vem de Deus. E o Jonathan que está aí também, vamos firme na fé que vence. Deus vai nos dar vitória, vai nos levar a lugares altos em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos poder abençoar muitas vidas ainda. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.